O Natal escondido. É disso que nós queremos falar aqui hoje. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de que se unissem, achou-se grávida do Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nossa proposta aqui é falar sobre a mensagem escondida, ou pelo menos a mensagem que pouco se percebe no Natal. Este texto provavelmente você já ouviu algumas vezes, se você é crente ou não, se você é desta igreja ou não. Eu tenho certeza que você já ouviu esta passagem em muitos lugares e muitas vezes. Quero falar então sobre esta mensagem escondida. Mas antes de falar dessa mensagem escondida do Natal, eu quero fazer uma pergunta para introduzir. Qual seria o maior dos milagres que Jesus fez sobre esta terra? Quem conhece a palavra, quem conhece a vida de Jesus, sabe que muitas coisas extraordinárias aconteceram enquanto ele estava aqui. Por exemplo, seria andar sobre as águas? O maior milagre seria andar sobre as águas? O maior milagre seria multiplicar pães e peixes? Seria ressuscitar mortos? Seria aquietar tempestades? Qual seria o maior de todos os milagres de Jesus? Abrindo uma lacuna nessa pergunta, antes da gente responder essa pergunta também, de qual seria o maior milagre de Jesus, quero dar para vocês um dado curioso. O homem, o ser humano, os povos, sempre imaginaram que existia alguma coisa além do físico, além deles mesmos. Então, eles sempre imaginavam que existiam seres poderosos, seres espirituais. E esses seres eles chamavam de deuses. Então, os povos faziam seus ídolos e imaginavam como seriam Deus. Como seria alguém superior a eles, e esses deuses eles adoravam. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, os persas. Os persas imaginavam que Deus podia se encarnar num corpo de leão. Então, um dos deuses mais adorados pelos persas era o chamado deus Zurfã, que era um corpo de homem com a cabeça de leão. Ou seja, algum ser encarnou num corpo que se tornou, então, um homem e um leão. Não vou dizer que esse ser existiu, mas eles imaginavam no imaginário deles que Deus era assim. Um homem na cabeça de leão, um homem superpoderoso. Os indianos até hoje adoram um deus que eles chamam de Ganesha, que é um corpo de homem e cabeça de elefante. Eles imaginam que quem adora esse Deus pode conseguir paz através desse Deus, mas entende que é possível um ser espiritual encarnar. Né? Não estou dizendo que este homem existe, mas eles acreditam que talvez Deus seja assim, um homem encarnado, ou pelo menos um ser encarnado, corpo de homem, cabeça de elefante. Os egípcios também tinham vários deuses, entre eles Amon-Ra. Este seria um homem encarnado com a cabeça de uma águia ou de uma ave diferente, mas era um ser encarnado. Também nós temos os egípcios, além dos egípcios, os cananeus. Os cananeus tinham vários deuses, entre eles Dagon. Dagon também era um corpo de homem, só que dessa vez a parte de baixo era corpo de peixe, uma espécie de sereio, né? Não sei se existe sereio, mas era assim. Então era sempre um homem, ou seja, corpo de homem encarnado com alguma coisa que eles entendiam que era um ser poderoso, um leão, um elefante, uma águia, um peixe. Era assim que eles imaginavam Deus. Assim que eles imaginavam que Deus poderia, então, chegar ao homem. Então, respondendo à pergunta, qual é o maior de todos os milagres? O maior de todos os milagres nós vemos nesse texto. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Falei para vocês como os homens imaginaram Deus. Como os homens imaginaram ser possível Deus encarnar. Imaginar, então, Deus num elefante,
Deus num leão, Deus numa águia, Deus num peixe, mas nunca tinham a capacidade de imaginar Deus numa criança. Deus num bebê, num ser frágil, Deus como um de nós. Então, para mim, a resposta a essa primeira pergunta, qual o maior de todos os milagres, foi a encarnação de Deus em um bebê, em uma criança. Diz a palavra que ele veio e habitou entre nós, e foi desta maneira que Deus resolveu se apresentar ao mundo. Ele veio e encarnou. Foi assim que ele escolheu vir e estar entre nós. Uma história incrível, como nós lemos. Uma história que não é comum, uma história onde José ouve um anjo dizendo como seria, a gravidez seria alguma coisa diferente, uma coisa fantástica, o nascimento seria uma coisa fantástica, e também o fato de estar numa criança, Deus, o Criador do universo, estar numa criança também seria algo que tem que ter muita fé para ser crível. E diz a palavra em João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e veio de graça e verdade. A primeira casa deste Deus foi um estábulo. A primeira cama deste Deus foi um coxo, que suavemente nós chamamos de manjedoura. Mas não é bonito, como nós falamos. Manjedoura é um lugar gostoso de ouvir, mas coxo não. O lugar onde os animais se alimentavam foi a primeira cama deste Deus, um estábulo foi a primeira moradia desse Deus. Nós sabemos então que foi ali que ele nasceu, um bebê como um de nós, porém Deus encarnado, porém Deus conosco, como diz a palavra. E este Deus que estava conosco, certa vez andando sobre esta terra, ele chegou para os discípulos, as pessoas que seguiam ele, e fez uma pergunta que ele faz para mim e para você. Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? E alguns até diziam, quem é este? Quem é este que até o mar obedece? Esse bebê cresceu, esse bebê se tornou homem, e esse mesmo, enquanto estava aqui, quem é este que até o mar obedece? Ele mesmo diz, eu sempre existi. Jesus, conversando com os seus, disse, eu sempre existi, eu estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é aquele, quem é este que até o mar obedece? Este existe, tudo existe por causa dele. Diz a palavra que este bebê, essa pessoa, esse Deus que habitou entre nós, diz a palavra que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é este que até o mar obedece? Este é aquele que sempre existiu, aquele que não tinha dúvida de quem ele era. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, e ele perguntou aos judeus, por que vocês então vão me apedrejar? Os judeus então responderam a Jesus, nós não vamos te apedrejar por uma coisa boa que você tenha feito, nós vamos apedrejar você porque você blasfema, porque você é um homem simples e se apresenta como Deus. O maior de todos os milagres foi Deus se apresentar como uma criança, foi Deus encarnar e estar entre nós. Deus encarnou, Deus assumiu a forma humana, entre nós ele andou. Os homens tinham capacidade de adorar Deus encarnado num animal, mas os homens tiveram dificuldade de aceitar que Deus veio e encarnou numa criança. Um Deus que veio diferente dos outros deuses. Um Deus que veio não para ser servido, mas ele mesmo diz, eu vim para servir. Um Deus que não veio para tirar vidas, diferente de outros deuses que aceitavam sacrifícios humanos. Este Deus não veio para tirar vidas, ele mesmo diz, eu vim para resgatá-las. O próprio Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Tá. Pastor, mas isso eu já ouvi muitas vezes. Que este Deus veio ao mundo, que ele encarnou, que ele é Jesus. Eu ouço isso todas as vezes que chega o Natal. E uma pergunta que eu trago para você agora para te incentivar, o que isso tem a ver comigo hoje?
Para que esta informação serve para você? No que muda você chegar aqui e ouvir uma informação que você já sabia? O que isso importa para mim e para você? Para um judeu, na época de Jesus, crer que Jesus, não que fosse Deus, mas o fato de crer que ele era o Messias e afirmar e concordar com isto, era pedir para morrer. Um judeu naquela época que afirmasse que Jesus era o Messias, era pedir para ser morto. Agora, um judeu que ensinasse, que cresce que Jesus não era o Messias, mas sim Deus, esse pedia para ser morto ali, naquele momento. Morte sumária. Tanto é que nós vimos nessa passagem, quando Jesus está conversando, e alguns dizem que iriam matá-lo, e ele diz, por que vocês vão me matar? Porque querem me apedrejar? O que foi que eu fiz de errado? Você afirmou ser Deus. Alguém que afirme ser Deus merece ser morto agora. E para você, para um judeu, se a pessoa afirmar que é o Messias, ou que é Deus, ele precisa ser morto. Para você, se você crê ou não em Deus, isso muda alguma coisa em sua vida? Em relação a isto, você crê que Jesus é Deus? Se você não crê que Jesus é Deus ou que ele possa ser Deus, você é obrigado a crer que ele era um louco ou um mentiroso. Qualquer um que venha neste mundo falar uma coisa desta, nós temos alguns hoje, inclusive no nosso tempo, que afirmam ser Jesus, não temos? Ou você crê que essa pessoa é Jesus de fato, ou é o quê? Um louco. É ou não é verdade? Você tem dificuldade de dizer que Henri Cristo, por exemplo, que se apresenta como Jesus, que é um louco, uma pessoa que não bate bem na cabeça, ou você tem medo? Porque você acha que, na verdade, ele é o Messias encarnado? Quem acredita que esse homem é o Messias? Levanta sua mão, por favor. Tem alguém? Bom, se você não acredita que este homem é o Messias, então o que ele é para você? Quem aqui acredita que esse homem é um louco e não tem medo de afirmar isso? Levanta a mão. Olha, tem muita gente com medo. Talvez você ache que ele é o Messias, você está com dúvidas. É ou na verdade, ou você não quer ofendê-lo? Mas percebe, essa era a dificuldade também nesse tempo. Crer que Jesus Cristo era Deus, era pedir para morrer. Pode tomar cuidado, viu? Você não vai morrer por causa disso. Mas não precisa ter esse cuidado. Mas nesse caso, saber que Jesus então é Deus e afirmar isto, para aquele tempo, a pessoa afirmando que Jesus era Deus, ele poderia morrer. Mas então, se ele não afirmasse que Jesus era Deus, ele tinha que admitir que Jesus era um louco, era um mentiroso. Alguns se livram desse questionamento, ou desta enrascada, simplesmente dizendo o seguinte: olha, pastor, eu prefiro acreditar que Jesus nunca tenha existido. Talvez Jesus é um conto, talvez Jesus é uma mensagem que foi passando de ouvido em ouvido, de pessoa em pessoa, e ele nunca tenha existido. Então é mais fácil eu ficar em cima do muro e dizer, neste assunto, se Jesus é Deus ou não, eu prefiro ficar neutro. Porque aí eu não preciso tomar decisão nenhuma. E saiba você que no caso de Jesus isso não funciona. Porque o próprio Jesus Cristo disse, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta e espalha. Nós estamos prontos de acreditar que Deus possa ter encarnado num animal, mas também temos dificuldade de aceitar que Jesus Cristo veio e se encarnou numa pessoa como um de nós, e veio como um bebê. Qual é a dificuldade nisso? Mas temos dificuldade. Saber que Ele é Deus e que Ele veio neste mundo para deveria causar em você um trauma, uma dificuldade muito grande. Saiba que se você conhece Jesus como Deus e nada aconteceu na tua vida, você tem que repensar a sua fé. Porque quando Jesus Cristo foi descoberto por algumas pessoas, traumas aconteciam. Situações horríveis ou diferentes aconteciam. Quando Jesus se aproximou, por exemplo, do endemoniado lá de Gadareno, o que aconteceu? Demônios saíram do corpo dele. Quando Jesus se aproximou da mulher samaritana, o que aconteceu? Aquela mulher se converteu. Quando Jesus se aproximou de Lázaro, que estava morto há 4 dias, o que aconteceu? Aquele homem ressuscitou. Quando Jesus se aproximou de Zaqueu, o publicano desprezado, o que aconteceu? Aquele homem se converteu. Quando Jesus se aproximava de vidas, traumas aconteciam, situações diferentes aconteciam, rupturas aconteciam. E quando Jesus aproximou da sua vida, o que aconteceu? Nada, pastor. Então, ele já se aproximou de fato.
Você aceitou, ou você aceita essa ideia, o fato de saber que Jesus Cristo é Deus, o que mudou na tua vida, ou o que muda na tua vida, os passos que você dá, o que essa informação ajuda, ou pelo menos coloca você numa posição de decisão? Deveria pelo menos acontecer uma crise na tua vida, um trauma, uma mudança radical. Quando você aceita e você confessa e você concorda e você acredita nisto. Quando Jesus estava para vir ao mundo, diz a palavra que magos ou astrólogos, não sei como é que você quer imaginar isso, astrônomos, né? Pessoas que estudavam as estrelas. A Bíblia diz que esses homens vieram do Oriente. Eles estudavam as estrelas. Vieram do Oriente, provavelmente lá da região do Iraque hoje, né, do Irã hoje, caminharam por vários quilômetros, por vários dias, chegaram na cidade de Israel, ou melhor, lá em Jerusalém, e em Jerusalém eles foram procurar um lugar onde um rei nasceria. Onde é que eles foram? Ao palácio de Herodes. Chegando no palácio de Herodes, eles disseram, olha, nós olhando, estudando as estrelas, talvez esses homens já tivessem alguma informação de algum judeu que tivesse viajado para lá e contado essa profecia, né, de que um dia nasceria o Messias lá e haveriam situações diferentes que indicariam o nascimento do Messias. Eu estou dizendo isso porque esses homens ouviram essa mensagem lá no Oriente, acreditaram nessa mensagem. Quando eles viram alguma coisa acontecendo lá nos astros, né, a Bíblia diz que eles viram uma luz diferente, um ser alienígena, alguma coisa assim, os guiou até Jerusalém. Eles foram até Jerusalém, eles foram até o palácio e lá perguntaram para o rei, né? Cadê o rei? Porque nós vimos a estrela e essa estrela nos indica que o Messias, o rei dos judeus, nasceu ou está para nascer. Herodes então manda chamar os teólogos, os crentes da época, os conhecedores da palavra. Chama os homens e diz assim, e essa história aqui do rei? Realmente isso vai acontecer? Os homens então levam lá o livro de Miqueias, provavelmente. Miqueias 5:2 diz, olha aqui, o rei vai nascer sim, e vai ser lá na cidade de Belém. Ou seja, não só as situações mostravam que o rei havia nascido, mas também eles tinham o CEP de onde Deus resolveu nascer. Esses teólogos disseram, olha, vai ser ali em Belém. Irmãos, Belém não é como a cidade de São Paulo, 17 milhões de habitantes. Belém, naquela época provavelmente devia ter umas 2 ou 3 quadras das nossas. Se aqueles homens fossem até Belém naquele momento, batesse de porta em porta, mais ou menos meia hora, ia saber qual é a casa que tinha nascido um bebê. Mas a Bíblia diz então que estes magos vindo do Oriente vão até Belém procurar esse Salvador. Os conhecedores da palavra, os teólogos, aqueles que sabiam que Deus viria, o que eles fizeram? Nada. A mensagem de Miqueias foi escrita 700 anos antes deste fato. Eles conheciam essa mensagem por 700 anos, e você, nós já conhecemos essa mensagem por 2000 anos. Assim como aquela mensagem não afetou esses teólogos ao ponto de eles, nasceu o Messias, nasceu em Belém, nasceu mesmo, legal. A Bíblia diz que esses magos foram até lá, que vieram de longe, que não eram judeus, que não eram conhecedores da palavra, aquilo afetou a vida deles. Eles foram até lá, eles viram o rei, eles adoraram o rei. Deus, através dos anjos, avisaram aqueles homens, não voltem pelo caminho, porque vão matar vocês. Eles ouviram do Deus de Israel, mas os teólogos, as pessoas que conheciam a palavra, por 700 anos ouvindo que o Messias viria, e Deus se mostrou, mas, nasceu. Vai lá. Ou seja, o fato de Messias estar na terra, ter chegado, não afetou a vida daqueles conhecedores da palavra. É por isso que eu pergunto para você, o que muda na tua vida? Qual é o trauma que acontece na tua vida quando você reconhece que Cristo é Deus? Se for como desses teólogos, beleza, pastor. Formação bacana. E não mudar nada na tua vida. E não acontecer nenhum trauma na tua vida. Saiba, você ainda precisa se encontrar com Ele.
Deveria acontecer uma crise. E crise, queridos, crise, meus irmãos, nada mais é do que uma bifurcação na estrada. Você está caminhando. Chega um momento que aparecem dois caminhos, direita e esquerda. E se você quiser continuar caminhando nesta vida, você vai ter que escolher uma delas. Ou você crê, ou você não crê. Pastor, eu quero ser neutro, não dá. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Quem não crê, automaticamente descrê. Para que vocês saibam que eu sou Deus. Os homens teimavam em acreditar, em aceitar que Jesus era Deus. Uma vez, então, nós entendemos que Jesus se apresenta como Deus várias vezes. Jesus chega para um homem que é colocado na frente dele. Este homem não pode andar, ele é paralítico. Jesus chega para este homem e diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Novamente, os religiosos, os conhecedores da palavra, falando entre eles, burburando, fazendo burburinho, murmurando um no ouvido do outro, disseram: este homem blasfema. Porque quem pode perdoar pecados? Pare para pensar. O homem está chegando para um outro que está lá dizendo o seguinte: eu perdoo os teus pecados. Quando alguém pisa no teu pé, quando alguém fala mal de você, quando alguém te machuca, e este alguém vem e pede perdão para você, é natural você talvez dizer o seguinte: tá, eu te perdoo. Porque aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa te machucou, e aquela pessoa reconheceu que pecou contra você. E quando ela chega em você e pede perdão, seria natural você dizer: sim, eu te perdoo pelo pecado que você fez comigo. Mas vamos supor que aquela pessoa fez um mal para o Simval, pastor Simval, machucou o Simval, fez alguma coisa, e chega para mim, para que eu perdoe os pecados. E eu posso dizer para ele: olha, eu perdoo você pelos pecados que você cometeu com ele. O que Simval ia dizer? Quem é ele? Eu deveria perdoar os pecados, ele não sou eu. É mais ou menos isso que esses homens estão conjecturando. Como Jesus pode dizer para aquele homem que ele perdoa os pecados que aquele homem tenha feito contra quem? Contra Deus. A não ser que ele seja o próprio Deus. Jesus só perdoou o pecado daqueles homens porque ali ele dizia: eu sou Deus. E alguns diziam: você é um louco. Você é um mentiroso, você é um blasfemador. Tá bom, mas para que vocês saibam que eu sou Deus, por favor, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Para que vocês saibam que eu sou Deus, levanta e anda. O homem levantou, pegou a sua cama e saiu. Crise é uma bifurcação na estrada. Ou você despreza, ou você acredita. Sua vida gira em torno desta verdade, quer você queira, quer não. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ou você reconhece que Jesus Cristo é Deus e Senhor, e tem que ser e quer ser Senhor da tua vida, ou você aceita o fato de que você é Senhor da sua vida. Você é o seu Deus. Mas tem uma notícia ruim. Se você decidir por isso, você escolhe também os frutos que virão dessa decisão. Eu sou pecador e Ele é Deus que me salva. Ou eu sou Deus da minha própria vida e Ele é um louco, um religioso fanático, mentiroso como muitos que já viveram, como muitos que ainda virão. E quem sabe, sequer Ele tenha existido. Se Ele não existiu ainda, melhor para mim. Em relação a este assunto, nós não temos, ou melhor, nós não conseguimos ser neutros. Esta é a crise que se instala, queridos. Uma decisão você tem que tomar. Aceitar este homem como Deus. Uma outra coisa que se instala, não vai dar tempo, infelizmente, já são 19h30. Quando você reconhece Cristo como Deus, se instala em você uma esperança impossível e até inacreditável.
Ouvindo as notícias recentes do nosso mundo, do nosso país, dólar a 6,12 agora, você tem alguma esperança? A não ser que você tenha investimento em dólares, né? Talvez você já esteja com esperança. Se você ler Mateus, se não me engano, capítulo 25, Jesus Cristo fala sobre como seriam as coisas antes da chegada do fim de tudo. Haverá guerras, rumores de guerras, pestes, sofrimento para tudo quanto é canto, os homens seriam amantes de si mesmos, e depois de toda essa bagunça, todo esse sofrimento, então virá o fim. Quando você lê esse texto, você fala, espera aí, Jesus não está falando que as coisas vão melhorar, o dólar vai chegar a R$3 e aí virá o fim. Não, as coisas vão piorar, vai ter muito sufoco, muita tribulação, e então virá o fim, virá a paz. Olhando para este mundo, que esperança você tem? Irmãos, nós estamos numa guerra acontecendo no mundo há 3 anos já. Começou em 2020, mais ou menos, acho que é isso, né? A guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas nós estamos andando nesse mundo como se nada tivesse acontecendo. Há uma semana atrás, o provocador dessa guerra, Putin, disse o seguinte: agora a guerra assumiu uma questão, uma forma global. É claro que pode ser um blefe, mas ele falou isso. 3 anos de guerra, segundo fontes de alguns jornais oficiais, a Ucrânia já perdeu 1 milhão de jovens em 3 anos. A Ucrânia, 1 milhão de jovens. A Rússia, não dá para confiar nos dados, 70 mil jovens. Fontes não oficiais, 200 mil mortos e 300 sequelados, ou seja, que não podem mais lutar, mas também não serve para mais nada. 1 milhão do lado da Ucrânia, 500 mil do lado da Rússia. Coreia do Norte começou a enviar soldados para ajudar a Rússia. Prometeram de 10 mil a 100 mil soldados. 12 mil já estão em campo. Do lado russo, na fronteira, para defender a última cidade que foi conquistada pela Ucrânia. Em 3 anos, 1 milhão e 600 mil pessoas. As estatísticas dizem que morrem 1.600 jovens por dia nesta guerra. Você tem alguma esperança para este mundo? Você acha que isso vai dar bom? Agora, com o Putin assumindo, o que vai acontecer? Não sei. Com o Putin não, o Trump assumindo, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Como nós lemos no começo, Ele criou todas as coisas. Mas, queridos, sem Ele, não há como ter esperança. Não tem. É por isso que quando você crê que Ele é Deus, a primeira coisa que tem que se instalar na tua vida é essa crise. Você tem que tomar uma decisão. Espero que você tome a decisão do lado dele. A segunda é entender que mesmo em meio a tudo isso, a essa possibilidade, você pode viver com esperança. Pastor, mas você crê nessas histórias? Eu não creio, mas um dia que vir alguma coisa sobre as nossas cabeças, vai ser tarde demais para fazer alguma coisa. Aliás, não dá para fazer nada, né? Mesmo sabendo dessas informações, vai fazer o quê? Vai entrar num bueiro, ficar lá esperando? Não dá para fazer nada, a não ser esperar que o nosso Salvador venha. Que Ele sim seria a solução para tudo isto. É a única coisa que você pode fazer. Algo que você pode fazer é crer nele como seu Senhor, aceitá-lo hoje, aceitá-lo agora. Reconhecer que Ele é Deus de fato. Porque, queridos, essa esperança inexplicável, pastor, como é que você pode ter esperança olhando para tudo isso? Somente se Cristo entrar na tua vida, você pode ter alguma esperança. Porque se você morrer hoje, acontece o que com você? Não tenho a mínima ideia. Se você não tem Ele como seu Salvador, realmente você não tem ideia nenhuma. Mas eu vou dizer para você, apertada é a porta, e estreito é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou melhor, ao contrário, larga é a porta. Larga é a porta, e são muitos os que entram por ela. Apertado é a porta,
E são poucos os que andam por ela. Ou seja, para você não entrar pela porta do céu, basta fazer o que você está fazendo aí hoje. Nada. Fazer como aqueles teólogos. Jesus Cristo nasceu, o Messias está lá em Belém. Legal, boa notícia. E daí? Agora, se você for como aquele mago curioso e lá ver Jesus, se aproximar dele e ver o que acontece, você vai ver o trauma acontecendo, você vai ver então a esperança se instalando. Porque se cremos que Jesus encarnou, nós podemos também crer que há esperança para um mundo melhor. E também podemos crer que existe um mundo além deste. Eu sei que nós temos que pregar que existe vida aqui também com Jesus, não é só lá no céu, mas, queridos, também existe o céu ainda, assim como existe o inferno, não se esqueça disso. Se crermos que Deus encarnou, nós também podemos crer que há possibilidade de dias melhores. Pastor, só acabou de dizer para mim que não tem possibilidade, mas agora está dizendo que tem, que contradição é esta? Porque o próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor, quer dias melhores? Aceite Ele como o Senhor na tua vida. Só o bom pastor pode te guiar nesse mundo escuro que nós vivemos. Eu sou a porta. Aceite Ele como teu Senhor. Só Ele pode te mostrar as saídas para este mundo caótico que nós vivemos. Ele é a porta, só nele nós encontramos novo começo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não reconheceu Ele desta maneira, lembre-se que só Ele pode te mostrar esse caminho, esta verdade e esta vida. Ele mesmo diz, eu sou a videira verdadeira, somente nele você encontra forças para continuar, sabia? O Spurgeon já dizia, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão. E eu posso dizer para você que eu encontrei pão. Eu não sei se você já encontrou ou não, mas ele diz, eu sou o pão da vida. Só nele você encontra a razão para a tua existência. Crise precisa instalar quando você se encontra com Jesus. Saber que Ele encarnou tem que mudar alguma coisa na tua vida. E tem outra, se ouvir essas notícias te deixa desesperado, é sinal que você não tem certeza ainda o que vai acontecer com você se a coisa piorar. Eu sei que eu sou meio catastrófico, mas se caísse uma bomba... Vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que já falei aqui para alguns. Alguns dizem que basta 50 bombas, igual aquela de Hiroshima, serem detonadas de uma vez só. Só 50 delas. Detonadas ao mesmo tempo, destruiria o nosso planeta. Atualmente, existem 12.500 bombas dessas construídas, prontas para uso. Só a Rússia tem uma chamada Tsar, a bomba H, a bomba de hidrogênio. Essa daí tem o potencial de 3.300 vezes a bomba de Hiroshima. Se ela for detonada, ela é capaz de destruir a Terra pelo menos umas 50 vezes. Detalhe, com a gente na Terra. Destruindo esse planeta, vamos morar onde? Olha o potencial, queridos, destrutivo que nós temos. E se isto acontecer? Eu creio que não vai, porque Jesus Cristo prometeu que vem nesta terra antes, não é verdade? Você crê nisso? Eu creio. Ele vai colocar o pé dele naquele monte lá e ele vai resolver essa parada para nós. Mas, olha o potencial que a gente tem de destruir tudo. Isso não me causa medo. Não sei o que causa você. Para mim, eu fico mais esperançoso. Quanto mais a coisa apertar, mais Jesus está para voltar. Amém. Glória a Deus. Que fique feio mesmo, porque quanto mais feio, mais próximo Jesus está. Enquanto isso, receba-o como seu Salvador, se você ainda não fez. Aceite-o como Deus, porque só assim, essa esperança inexplicável vai entrar em você e dominar a sua vida. Pai, nós oramos, nós agradecemos a Ti por Tua palavra e pedimos, nos ajude, Deus, a decidir pelo Senhor. Eu oro em Teu nome, em nome de Jesus. Amém.